Salve galera, Lucas aqui para falar sobre a Série D, a minha proposta de mudança do regulamento da Série D. E para começar, eu vou falar como é que é o regulamento atual da Série D e como eu modificaria ele para ficar melhor. A Série D atualmente é dividida em 8 grupos de 8 times cada, porém ela tem uma fase preliminar, onde 4 times se classificam para essa fase de grupos. E a partir daí, 16 avos, oitavas, quartas, semifinal. A partir da fase de grupos, claro. E hoje, se você não consegue ter o acesso para a Série C, você automaticamente perde a vaga. Você não disputa a competição no ano seguinte, a não ser que você consiga uma boa colocação no seu estado ou até seja campeão, dependendo do estado. E pra mim esse regulamento não é bom, velho. Muitos times às vezes conseguem fazer boas campanhas na Série D, mas quando chega na fase de quartas de final, desliza, perde a vaga e já era, velho. O time que ficou em quinto na Série D não consegue subir. Isso é muito injusto. O time que ficou em quinto na Série D não consegue jogar a competição no ano seguinte porque não foi bem no seu estadual. Por isso que, pra mim, a Série D precisaria manter parte dos seus clubes. E como seria isso? A Série D deixa de ter 64 times, ou 68, com a fase preliminar, e passa a ter 80 clubes divididos em 8 grupos de 10. Os 5 primeiros se classificam, assim como na Série C. Os outros ficam e jogam o grupo da morte, onde só o primeiro colocado dos 8 grupos da morte escapará de um rebaixamento. Cairão 32 times, que essas vagas serão preenchidas pelos times dos estados na temporada seguinte. Esse primeiro colocado do grupo da morte escapa, vai ter mais aí 8 jogos para jogar, vai ter o calendário de ano inteiro, mesma quantidade de calendário que uns clubes que se classificarem para a segunda fase, e ele não vai ser prejudicado. Ele conseguiu jogar a mesma quantidade de um clube que se classificou, escapou do seu rebaixamento e tem a vaga na Série D do ano seguinte. Na segunda fase, os 8 grupos que seriam montados seriam os mesmos com os times. Por exemplo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocado de um grupo, que se classificassem, jogariam também entre si, ou seja, a Série D continuaria sendo regionalizada na segunda fase. Teria menos distância. E a pontuação, tanto na segunda fase quanto no grupo da morte, seria mantida. Só que uma pequena diferença para a Série C. Apenas o primeiro colocado de cada grupo sobe. E esses times, para ter um campeonatozinho do final, uma disputa de título, esses 8 melhores times que subirem, disputariam um mata-mata, quarta, semifinal. Só que eles já estariam garantidos na Série C. Seria um mata-mata pela disputa do título da Série D. Depois de conseguir o seu acesso numa fase de grupos, depois de ter jogado 18 jogos na primeira fase, mais 8 na segunda, ele jogaria um mata-mata para ganhar o título, para ter um troféu, para ter uma disputa, para o campeonato não acabar. E um time que chegasse na final jogaria os mesmos 34 jogos que um time que chegasse na final da Série C. Que é a mesma quantidade de jogos, repito, que algumas ligas da Europa. De 34 jogos é a mesma quantidade de jogos que algumas ligas da Europa têm. O clube que subir, ele vai ter um calendário quase de ano inteiro. E os clubes eliminados na primeira fase jogarão 26 jogos, mais ou menos. Os 18 jogos da primeira fase, mais os 10 jogos da segunda, que eles só jogariam 8, porque como são grupos de 5, um time folga numa rodada. Então, seriam 8 jogos, são 26 jogos que os times jogariam. Mais 2 jogos se passar para as quartas, mais 2 jogos se passar para a semi, mais 2 jogos se passar para a final. É um regulamento que aumenta muito. Um time hoje de Série D, ele joga 14 jogos na primeira fase. Um time de Série D em 2019 jogava 6 jogos na primeira fase. 6 jogos é muito pouco. Eu tô quase dobrando a quantidade de jogos que os times da Série D jogariam em 2019. Jogariam, na verdade, em 2020 e quase quadruplicando o que eles jogariam em 2019. É muito jogo a mais que melhoraria a receita dos clubes. E seria regional. Um time, por exemplo, do Norte, ele se classificaria para jogar contra clubes do Norte e Nordeste. Ele só jogaria no mata-mata contra clubes de fora. É muito vantajoso esse regulamento.
É um regulamento que eu achei muito interessante e esse regulamento ainda teria mais uma competiçãozinha. Por quê? 32 clubes caem. Só que nós temos 27 estados. Então, nesses nossos queridos estados, sobraria mais 5 vagas. 28, 29, 30, 31, 32. De clubes para subir para a Série D. E de onde viriam essas vagas? Viriam de um playoff para a Série D, que seria realizado no fim do ano. Cada região organizaria o seu. Por exemplo, o Nordeste organizaria um, o Norte um, o Sudeste um, o Centro-Oeste um e o Sul um. E cada um desses estados colocariam os segundos melhores colocados do estadual que não tem vaga para disputar pela segunda vaga. Cada região teria uma vaga e seria disputada pelos clubes dos seus estados. Então, subiriam os 27 melhores colocados de cada estado que não tem vaga na Série D, mais os 5 vindos desse playoffzinho, que seria um playoff simples, cada região faria a sua, de uma maneira que seria disputado no fim do ano, para que coincidisse mais ou menos com o final da Série D, tipo, para ter jogo em todo o país durante um período, e o clube pequeno não ficar parado. E em breve vou trazer um vídeo explicando o que, para mim, deve ser jogado pelos clubes que não estão nem na Série C, nem na Série D, nem na Série A e nem na Série B. Os clubes abaixo dessas divisões, o que eles vão jogar. Mas isso fica pro próximo vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu?